Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tá? Eu espero que com vocês também sejam muito bem. Espero que vocês estejam se cuidando. Tô com muita saudade e espero que em breve a gente esteja junto novamente, tá? Eu havia postado no nosso canal do YouTube e enviado o link para vocês uma videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? Eu olhei no caderno de vocês e percebi que houve uma mudança, tá diferente. A ordem de conteúdo do caderno de vocês, o currículo paulista é um pouco diferente. No caderno de vocês, o assunto, né, o conteúdo, o objeto do conhecimento sobre o neocolonialismo e o imperialismo está em primeiro. E como eu acho realmente que é a ordem cronológica adequada, porque a gente estuda a partilha da África, para depois estudar a Primeira Guerra Mundial, porque a partilha da África foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Eu tô gravando esse vídeo. Então, quem não assistiu aquele outro, assiste esse. E semana que vem, assiste o da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Bom, pessoal, como eu falei, o assunto de hoje é o neocolonialismo ou imperialismo, certo? E o que é o neocolonialismo ou imperialismo? Bom, primeiro para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é cada um deles. O Brasil, por exemplo, lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, ele viveu sob o regime do colonialismo. Ele era colônia de Portugal. E como que é esse sistema? É quando um país ele controla totalmente a política de outro país. E esse país que está sendo controlado, ele perde totalmente a sua autonomia, a sua liberdade. Ele passa a acatar as ordens que vêm do país dominante. Tá? Por um exemplo, uma analogia, uma comparação. O Brasil ela não tinha nenhuma autonomia, nenhuma liberdade. Ele tinha que seguir as ordens que vinham de Portugal. Então isso é o colonialismo ou neocolonialismo. E o imperialismo? O imperialismo é quando um país rico ele explora as riquezas de outro país, só que esse país que está sendo explorado, ele não perde a sua autonomia. Ele continua tendo a sua autonomia política. Por exemplo, os Estados Unidos, durante muito tempo, ele exerceu seu imperialismo em Cuba, tá? Ele explorava todas as riquezas daquela região, mas Cuba tinha sua liberdade política. Ainda que os Estados Unidos interferisse na política cubana, ainda assim eles tinham uma certa liberdade, tá? Então, só recapitulando, colonialismo ou neocolonialismo, desculpa, gente, colonialismo ou neocolonialismo é quando um país ele passa a dominar totalmente o outro e esse país que está sendo dominado, ele perde a sua autonomia. Ele não tem mais direito de tomar decisões. Já o imperialismo é quando um país ele explora as riquezas de outro e esse outro país que está sendo explorado, ele pode até sofrer uma certa influência, mas ele não perde a sua liberdade, ele não perde a sua autonomia política, tá? E por que ocorreu isso lá na África? A partir de 1900, 1910, a Europa ela estava no auge do seu desenvolvimento econômico, seu desenvolvimento industrial, tá? Então eles precisavam cada vez mais de mão de obra, de pessoas que comprassem os produtos industrializados e matéria-prima. E foi se tornando cada vez mais difícil encontrar isso apenas na Europa e na América. Foi quando eles começaram a intensificar a exploração deles no continente africano, tá? Então, a principal causa aí dessa dominação dos países europeus no continente africano e asiático é a busca por matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Além disso, a população da Europa estava crescendo muito. Então, a dominação nessas regiões, de certa forma, aumentaria, né, o poder deles e teria como eles escoar um pouco da população, que era muito grande, para outras regiões. E por fim, pessoal, a gente cita aqui o interesse das religiões católicas e evangélicas
tá? Em apoiar essa dominação. Por quê? Porque dessa forma seria mais fácil eles chegarem lá na África, chegarem na Ásia e converter quem morava ali à sua religião. Então essas são as causas. Só que, claro, que eles não deixaram isso escancarado, eles não foram sinceros, digamos assim. Eles não falaram isso abertamente. Eles queriam lá matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Eles usaram toda uma espécie de argumentação para justificar isso. Então eles usaram duas teorias muito importantes. A primeira, pessoal, é o darwinismo social. Então eles vão se apropriar da teoria de Darwin, tá? Distorcer totalmente e vai dizer que havia sociedades, populações, raças que viviam em estágios diferentes de evolução e que a sociedade africana estaria no estágio de primitivismo, eles seriam uma sociedade primitiva, a Europa uma sociedade civilizada, então que devido a essa diferença, eles teriam o direito de dominar os africanos. Uma outra teoria muito usada é da missão civilizatória. O que é isso? Como os africanos e os asiáticos seriam, segundo eles, povos inferiores, povos atrasados, caberia aos europeus estarem indo na África, estarem indo na Ásia, para levar a cultura, o conhecimento, o progresso. Tá? Então eles usaram essas duas teorias para justificar toda a exploração deles nessas regiões. De 1884 a 1885, na cidade de Berlim, houve uma reunião chamada de Conferência de Berlim, onde os países europeus combinaram entre si quais países europeus iriam ficar em determinadas regiões da África. Então, nessa conferência, nessa reunião, eles dividiram entre si todo o continente africano. Só que o que vai acontecer? Nessa divisão, a maior parte do continente africano vai ficar com a Inglaterra e a França. Alguns países europeus, como a Itália, vão ficar excluídos dessa divisão. Ou não vão conseguir nenhuma terra, ou as poucas terras que conseguem não são muito produtivas. Tá? Então foi uma divisão, mas uma divisão injusta, uma divisão desigual, não foi igualitária. E o que toda essa dominação na Europa, essa dominação da Europa no continente africano e asiático vai causar? Quais vão ser as consequências? Primeiro, perda de identidade. Então, como os europeus chegam ali na África, na Ásia também, para dominar e impor a sua cultura, com o passar do tempo, os povos africanos, principalmente, eles vão absorvendo culturas, costumes europeus e vão, aos poucos, perdendo a sua identidade. Além disso, pessoal, quando houve lá a Conferência de Berlim e eles dividiram entre eles os territórios da África, eles acabaram redefinindo, mudando as fronteiras do território africano. E com essa mudança de fronteira, eles vão colocar povos semelhantes, povos de culturas, de tradições semelhantes, em lugares diferentes e colocar no mesmo lugar povos inimigos. Aí você imagina colocar no mesmo lugar dois povos inimigos. O que vai acontecer? Treta, barraco. Foi o que aconteceu. Então até hoje a África ela sofre vários conflitos que prejudicam muito também o seu desenvolvimento por conta dessa mudança de fronteira, que colocou no mesmo território povos inimigos. Imagina você colocar numa mesma arquibancada, num clássico, palmeirense e corintiano. Claro que vai dar treta, né? Então, devido a essa mudança territorial que houve, essa redefinição de fronteira, que colocou povos inimigos juntos, gerou conflitos que existem até hoje. Além disso, com toda essa exploração que a África sofreu, ela, em sua grande maioria, até hoje, é uma região subdesenvolvida, que não conseguiu se desenvolver economicamente.
tá? Claro que alguns países, como a África do Sul, conseguiram se diferenciar disso, conseguiram se desenvolver, mas a maioria ainda vive numa situação muito grande de pobreza, de miséria. Essa situação de pobreza, de subdesenvolvimento, também é colaborado devido aos constantes conflitos que eles vivem, certo? E qual a consequência disso para os países europeus? Lá na Conferência de Berlim, eles dividiram entre eles os territórios da África, mas essa divisão não foi igual para todo mundo, não beneficiou todos os países da Europa, tá? Beneficiou principalmente a Inglaterra e a França. Alguns países ficaram de fora, não tiveram direito a nenhum pedaço de terra, ou os pedaços de terra que eles conseguiram não era muito bacana. Isso vai criar todo um clima de rivalidade entre os países europeus, que mais tarde vai ajudar a gerar a Primeira Guerra Mundial. E agora, pessoal, vou estar falando um pouquinho sobre o processo de descolonização. Como que a África, depois de tudo isso que aconteceu, conseguiu voltar a se tornar independente. Essa independência dos territórios africanos, ela vai se iniciar ou vai se intensificar depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque depois que acaba essa Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam todos falidos. Para não falar outra coisa com F, né? Estavam todos falidos. Então, eles estavam com uma crise econômica muito grande. E com essa crise econômica, eles mal davam conta de cuidar do país deles, que dirá continuar dominando outras regiões. Então, essa crise que os países da Europa se encontravam depois da Segunda Guerra Mundial vai fazer com que ocorra todo esse processo de descolonização. Vai ficar mais fácil, né, para os povos que moravam ali na África enfrentar os colonizadores. Então, a partir da década de 1960, os protestos vão crescer cada vez mais, a luta por independência vai se tornar cada vez maior, tá? E, com isso, alguns países conseguem a sua independência de forma pacífica. Os colonizadores lá, os europeus, concordam em tornar eles independentes e parar de dominar ali. Porém, alguns territórios africanos só conseguiram a sua independência depois de muitos conflitos. As antigas colônias, as regiões da África, mesmo conseguindo a sua autonomia, mesmo conseguindo a sua independência, seguiram todo um caminho de subdesenvolvimento, né, de conflito, que foi consequência dessa dominação europeia. Hoje, o continente está dividido em 53 países independentes, mas esses constantes conflitos prejudicam a estabilidade e prejudicam também o seu desenvolvimento. Agora, pessoal, vou falar uma coisa muito importante que ocorreu na África do Sul. De certa forma, podemos dizer que ocorreu também nos Estados Unidos, mas principalmente na África do Sul, que foi o Apartheid. O que é o Apartheid? O Apartheid foi uma política racial implantada na África do Sul. Essa política racial, ela separava a população branca, né, que eram os únicos que realmente tinham direito ao voto, que tinha algum direito ali naquela região, e os negros. Então, pessoal, com isso havia bancos públicos para branco e para negro. Ruas que só podiam morar brancos, que eram as melhores ruas, lógico, e as vielas, os lugares mais pobres, que eram reservados aos negros. No transporte público, estava lotado. Entrava um branco, uma pessoa negra era obrigada a se levantar do seu lugar e dar lugar para o branco, tá? Então havia toda essa divisão devido a todo esse preconceito que havia. Então o Apartheid é uma política que separava branco dos negros, certo? Em 1960, houve um protesto contra essa política e 67 pessoas foram mortas pela polícia inglesa. Essa morte, esse massacre, chamado de massacre de Sharpeville, vai intensificar a luta dos sul-africanos contra essa política segregacionista, essa política de separação. Com a intensificação dos movimentos, a Inglaterra ela proíbe o funcionamento de um órgão
chamado de Congresso Nacional Africano, que lutava pelos direitos africanos. Além disso, eles prenderam o líder deles, que era o Nelson Mandela. Então eles prenderam o Nelson Mandela e condenou o Nelson Mandela à prisão perpétua. Com o final do Império Português ali na África do Sul, essa separação já não havia mais tanto sentido, tá? Então a luta por acabar de vez com essa política de separação foi se intensificando cada vez mais. Aí, pessoal, vai tomar posse um presidente chamado de Frederick de Klerk. Ó, chique, né? Frederick de Klerk. E ele vai ser o grande responsável por acabar com essa política de separação. Então ele tira o Mandela da prisão, ele liberta o Mandela, ele permite que o Comitê Nacional Negro voltasse a funcionar de forma legal e acaba com o apartheid, acaba com as leis raciais. Klerk e Mandela, eles foram eleitos e ganharam o Prêmio Nobel em 1993. Em 1994, depois do mandato do Klerk, o Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Agora, pessoal, eu vou estar falando um pouco sobre a independência da Índia, sobre a influência muito importante de um grande personagem histórico que é Mahatma Gandhi, tá? Durante o século XVI, XVII, XVIII, a Índia foi uma grande colônia inglesa. Foi um país que gerava muita renda, muito dinheiro para a Inglaterra. Em 1885, começou-se todo um processo de busca da Índia por sua independência, mas foram movimentos fracos que não conseguiram dar muito resultado. Esse resultado só começou a ser alcançado depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Com a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava em crise, né? Então, tendo dificuldade para abafar esses movimentos. Só que o grande problema da Índia para enfrentar essa dominação era o fato deles serem separados. A Índia, naquele período, eles eram um povo muito fragmentado por religiões. Então, eles não conseguiam se unir para lutar para o objetivo comum, que era o fim da dominação inglesa. É aí que entra o personagem Mahatma Gandhi, que é o grande responsável por unificar esse povo indiano em busca desse objetivo. E o Mahatma Gandhi, ele pregava a luta pela independência da Índia, mas sem usar métodos violentos. Ele acreditava que essa independência da Índia deveria acontecer através de métodos pacíficos, tá? Porém, ainda havia um grupo que se recusou a seguir as orientações de Mandela, se recusou a se unir ao restante do grupo, né, dos indianos, e começou um movimento separado, liderado por Muhammad Ali Jinnah. Então, esse grupo diferenciado, eles eram mais agressivos. Eles não concordavam com Mandela desse negócio de paz e amor, não, de conseguir a independência através de métodos pacíficos. Eles queriam partir para porrada mesmo, tá? E as ações desse grupo dificultou muito a independência da Índia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ela sai muito arrasada, totalmente endividada, e ela não tem mais condições de continuar dominando aquela região da Índia. Então, a Índia consegue, em 15 de agosto de 1947, a sua independência. E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu quero deixar um recadinho aqui no final desse vídeo. Pessoal, olha, as orientações que a gente teve é que pelo menos esse segundo bimestre ainda as aulas vão ser online. A gente não tem condições, né? Essa epidemia só faz crescer de voltarmos a ter as aulas normais. E a gente está fazendo o máximo que a gente pode, tá? A gente está se esforçando ao máximo para oferecer o melhor para vocês, para que vocês não percam nada, para que vocês consigam desenvolver os conhecimentos necessários, as habilidades necessárias. Só que esse desenvolvimento, as habilidades, esse aprendizado
é 50% responsabilidade nossa. Só que 50% é responsabilidade de vocês. Vocês precisam fazer a parte de vocês, assistindo as videoaula, acompanhando as aulas no centro de mídia sempre que possível, fazendo as atividades, procurando a gente para tirar dúvida, tá? Repito, podem ter certeza que nós, da escola, nós não estamos contentes com essa situação, nós estamos focados em oferecer o nosso melhor, às vezes até vencendo certas limitações que a gente possui, para oferecer o melhor para vocês, para que vocês não percam esse ano, para que vocês consigam continuar aprendendo. Só que a gente precisa da colaboração de vocês. Não tinha nada a gente ficar preparando atividade, preparando conteúdo e preparando vídeo aula, gravando aula, tá? Se vocês não assistem, se vocês não fazem atividade. Então eu queria pedir mesmo, isso aqui é um pedido, não é uma bronca, é um pedido. Para que vocês continuem se esforçando para fazer a parte de vocês. A gente precisa disso. A gente precisa dessa soma de esforços para conseguir fazer valer esse ano. Tá difícil para todo mundo, tá difícil para o planeta Terra inteiro, mas juntos a gente vai vencer isso. A gente vai vencer isso e vocês vão conseguir aprender. Eu acredito nisso, tá? Então fica aí meu pedido. Um beijo, amo vocês de coração. Quero ver vocês todos bem em breve lá na escola, tá bom? Se cuidem, sempre que possível, fiquem em casa, cuidem dos pais, dos avós e se amem, tá? Fiquem com Deus.